Bem-vindos ao terceiro debate relacionado com a discussão do programa do Bloco de Esquerda para as próximas eleições, que tem sido denominado Políticas de Igualdade. Hoje vamos discutir temas económicos com 5 economistas que estão aqui à minha volta: o João Rodrigues, o José Maria Castro Caldas, o Gustavo Toshiaki, José Dias e o Nuno Teles, José Reis e o Nuno Teles. Começávamos por apelar às pessoas que estão a assistir ao debate que nos enviem questões ou observações sobre aspectos que gostassem de ver discutidos, e a primeira questão que colocava era sobre as origens e as causas da crise que atualmente atravessamos, como ponto de partida para depois podermos discutir um bocadinho que tipo de resposta é que se espera e que é possível por parte da esquerda. Começava talvez pelo João Rodrigues. Bom, eu acho que nós temos que perceber esta crise, que começou por ser uma crise financeira, ou seja, uma crise que se originou no sistema financeiro dos Estados Unidos, e que se tornou rapidamente uma crise global, como uma crise de um determinado modelo de desenvolvimento económico, ou seja, como uma crise do neoliberalismo. E por neoliberalismo deve entender-se todo o processo que dominou as políticas públicas nas últimas décadas e que consistiu basicamente em dizer que todo e qualquer alastramento das forças de mercado, todos os processos de desregulamentação, toda a atitude passiva face ao aumento das desigualdades, face à cada vez maior polarização do rendimento e da riqueza, teria a prazo resultados benéficos. E nós vemos que estes anos têm sido marcados por uma instabilidade financeira crescente, ou seja, que esta ideia de que os mercados financeiros entregues a si mesmos produzem resultados eficientes e equitativos é falsa, e a crise, esta última crise, é apenas o culminar de uma sucessão de fenómenos de crise e de instabilidade. É provavelmente uma das maiores crises das economias capitalistas, e é uma crise que vai exigir uma profunda reconfiguração dos mercados e uma profunda reconfiguração do papel do Estado. Ou seja, é uma crise que vai obrigar, se queremos sair dela o mais rapidamente possível, à mobilização de um conjunto de instrumentos de política económica, de política de redistribuição, porque neste momento torna-se claro que a saída para a crise passa por reforçar os mecanismos de redistribuição e de provisão pública, de controlo público da economia, ou seja, de controlo democrático da economia. Castro Caldas, acrescentaria alguma coisa a estas causas da crise? Pois, eu talvez dando um pouco mais de ênfase à questão da importância da redistribuição neste contexto. Um dos aspectos a ter em conta é que estamos confrontados com o início do que pode ser designado como um processo deflacionário, não é? Isso é qualquer coisa com que nós não estamos habituados a lidar nas nossas vidas e provavelmente na vida dos nossos pais, com um processo como este. Parte dos instrumentos que têm que ser mobilizados para controlar um processo deflacionário tem a ver exatamente com a alocação do rendimento, não nos setores da população que tendem a forrar e a entesourar, nem sequer a investir esse rendimento, mas exatamente nos setores da população, nas classes sociais, para quem o rendimento é uma condição para a vida de todos os dias e, portanto, que tendem a transformar esse rendimento em despesa de consumo. Portanto, a questão do reequilíbrio na distribuição do rendimento deve ser pensada neste contexto como uma das vias para ultrapassar, no fundo, a razão principal do processo deflacionista que se anuncia, que é a quebra do consumo e a quebra do investimento. Eu compartilho das visões aqui do João e do José Maria.
Eu acho que eu pegaria pelo ponto um bocado, porque a crise também é uma crise do modelo e do ponto de vista teórico também, que vem dominando a intervenção econômica. Eu acho que um exemplo que a gente pode usar é a forma como a crise vem sendo apresentada para as pessoas. E eu acho que aí está a grande crise também da disciplina econômica, que é um pouco o divórcio entre a economia e as pessoas. Acho que se a gente lembrar um pouco de como é que a crise nos foi apresentada, ela foi nos apresentada logo no começo como uma crise que não afetaria Portugal. Portugal estava pronto para enfrentar a crise. Logo depois, e não foi muito tempo depois, Portugal já ia sofrer pouco com a crise, porque estava preparado para isso. Tinha feito um esforço, que é esse que o João acabou de mencionar, para enfrentar a crise, ou seja, seria pior. E agora, recentemente, a gente vê que a crise em Portugal bate mais forte. Então, eu acho que eu reforçaria um pouco esse aspecto, de que é também uma crise no modelo, é uma crise na forma como a economia lida e tem trabalhado na sua vertente política. E eu acho que é o momento de repensar o modelo. José Reis, há aqui uma crise também da ciência económica? Há, seguramente. Isso parece-me demonstrado, parece-me que tudo o que tem sido dito, mostrando como, de certa forma, os agentes económicos, os atores económicos, podem ter sido teleguiados por modelos teóricos e por concepções do funcionamento das economias que são profundamente erróneas, isso parece-me indiscutível, sem dúvida nenhuma. E esses modelos, de resto, têm a ver com algo que eu sublinharia, que já foi dito, e que é também o seguinte: muitas vezes tem-se apresentado, alguns apresentam esta crise como uma crise de regulação. Eu não creio que se trate disso, eu não creio, e o que acabei de ouvir julgo que vai também nesse sentido. O que esta crise foi, o que ela nos revela do ponto de vista societal, digamos assim, é que nós chegamos, por todas estas razões, incluindo a irresponsabilidade, nós chegamos a um nível insustentável de imperialismo dos mercados sobre as pessoas e sobre os processos. Ou seja, não foram falhas de regulação apenas que estiveram aqui em causa, não foi o papel que muitos atribuem à regulação de, digamos assim, corrigir aquilo que seriam as famosas falhas de mercado, foi esse imperialismo, foi essa mercantilização excessiva, total, ou tendencialmente total, ela não foi total, evidentemente, mas tendencialmente total, da sociedade e dos processos económicos. Ou seja, a economia, na acessão que porventura nós queremos aqui defender ou aproximar-nos, a economia deixou de ser vista, foi impedida de ser vista, a economia e a política económica, evidentemente, como um instrumento que é também um instrumento de capacitação das pessoas. Ou seja, foi esse descobrir as pessoas daquilo que lhes dá capacidade para serem elementos ativos da sociedade, quer pela via das capacidades profissionais que adquirem, pela forma de inserção no mercado de trabalho. O mercado de trabalho é, obviamente, um dos bons instrumentos, ou um dos melhores instrumentos de socialização e de integração das pessoas, pela forma da distribuição do rendimento, como já foi apontado. Portanto, eu gostava muito de sublinhar, partilhando o que já foi dito, justamente que há aqui um excesso de mercado. Não foram falhas de mercado, foram excessos de mercado. Isso configurou um modelo de sociedade que, evidentemente, pelos desmandos de alguns e pela irresponsabilidade de alguns e pelo crime de alguns, se acelerou de forma vertiginosa, mas estes processos, assim como a teoria, certamente que são a raiz, ou estão próximo da raiz dos problemas.